Eu vou te contar a história de dois servidores públicos. Mesmo concurso, mesmo salário, mesma cidade. 20 anos depois, um deles construiu patrimônio, liberdade, tranquilidade financeira. Já o outro continua dependendo completamente do contra-cheque. E o mais curioso disso tudo, nenhum deles ganhou na loteria, nenhum deles abriu empresa, nenhum deles fez investimentos mirabolantes, nada disso. A diferença entre os dois começou com decisões, pequenas, que quase ninguém percebe. Depois da vinheta, eu vou te mostrar exatamente onde esses caminhos começaram a se separar. Vamos lá. Olá, olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e falo de finanças de um jeito leve, prático, totalmente conectado com a sua realidade financeira de servidor público. E hoje eu quero te contar uma história simples, porém extremamente reveladora. A história de dois servidores fictícios, mas completamente reais na prática. Vamos chamá-los de Carlos e de André, tá bom? Eles passaram no mesmo concurso. Começaram a carreira no mesmo ano e eles ganhavam ali praticamente a mesma coisa, ganhavam igual. Mas 20 anos depois, a vida financeira desses dois é completamente diferente. E entender o porquê dessa diferença pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu dinheiro. Vamos lá. Carlos e André começaram ganhando algo próximo ali de R$ 10.000 por mês. Um bom salário, né? Vida organizada, salário estável, perspectiva de crescimento na carreira. Nenhum dos dois tinha grandes problemas financeiros, não. Mas também nenhum dos dois tinha patrimônio. Eles começaram ali próximo do zero. Até aqui, tudo igual. Mas as pequenas decisões, elas começaram a aparecer logo nos primeiros anos de carreira. Carlos pensava assim: eu estudei demais, passei no concurso, eu trabalho muito, eu mereço aproveitar. Então, sempre que surgia ali um aumento, ele melhorava um pouco o padrão de vida dele. Um carro melhor, mais conforto, mais lazer, nada extravagante, só pequenas melhorias ali ao longo da carreira. André já pensava diferente. Ele também aproveitava a vida, ele não deixava de aproveitar, mas ele tinha uma regra simples. Toda vez que o salário aumentava, uma parte do aumento ia direto para investimentos. Pois é, no início isso parecia meio que insignificante ali. Os dois eles tinham o mesmo salário, mas usavam o dinheiro de forma diferentes. Carlos vivia mais ou menos assim, vamos lá. 70% para despesas básicas, 20% para padrão de vida e 10% praticamente ali desaparecia. Eram vazamentos que ele nem via, ele gastava. Parcelamentos, consumo, aqueles pequenos confortos ali que eu falei. Já André estruturou as coisas ali de forma diferente. 70% para a vida, 20% para conforto, 10% para investimentos, para construção de patrimônio. Ótimo. Esses 10% ali no início, eles pareciam algo muito pequeno, né? Mas eles tinham uma característica poderosa. Ele fazia isso todo mês, religiosamente. Ele nunca deixava de investir aqueles 10% do salário dele ali. Até que o tempo começou o quê? A trabalhar a favor dele, né? Nada como o tempo. Depois de 10 anos de carreira, Carlos, aquele que se premiava mais, aquele que achava que merecia, bem, ele tinha um bom padrão de vida ali. Carro confortável, viagens ocasionais, mas praticamente nenhum patrimônio relevante. Nada. Em termos de patrimônio, ele estava muito, muito parecido quando ele começou, há 10 anos sem quase nada. Já André tinha um estilo de vida bastante parecido. Nada radical, nada de privação extrema, nada de ser pão duro. Mas ele tinha algo que Carlos não tinha: um patrimônio crescente. E aqui entra o fator que de fato mudou tudo.
O dinheiro investido, ele começa devagar, muito devagar. É pouco no início, né? Nos primeiros anos parece quase inútil investir ou gastar. A diferença é mínima. Os rendimentos são pequenos e os resultados são muito discretos. Mas existe um momento em que algo muda. Os juros eles passam a trabalhar mais do que o próprio esforço, né? É o ponto de inflexão ali dos investimentos, como eu gosto de chamar. E aí o dinheiro ele começa a crescer sozinho. E isso acontece exatamente com quem começa antes. Começou antes, o ponto de inflexão chega antes, né? Nada como o tempo. Vamos lá, continuando. Depois de 20 anos de carreira, Carlos ainda depende completamente do seu salário. Ele não construiu nada até agora. Ele continua vivendo bem. Ele ganha um bom salário, mas ele não construiu nada. O contra-cheque dele continua sendo a base de tudo. Se o salário parar, a estrutura financeira dele entra em risco, entra em colapso. Já André vive com tranquilidade. O patrimônio dele agora gera uma renda já considerável. Ele ainda trabalha. Claro que ele ainda trabalha. São 20 anos. Ele está na metade ali, pouco mais da metade para se aposentar, né? Mas ele trabalha com muito mais liberdade. O poder de dizer não dele é muito maior, né? Porque ele não depende mais exclusivamente do salário dele. Ele já tem patrimônio, ele já tem renda passiva. E aqui está a grande lição dessa história. Carlos e André, durante a vida, eles ganharam praticamente a mesma coisa. A diferença não foi a renda deles, não foi a inteligência deles, não foi a sorte de nenhum dos dois. A diferença foi comportamento financeiro repetido ao longo do tempo. Pequenas decisões, mas feitas de forma consistente, com RDP, como eu gosto sempre de falar. Resiliência, disciplina, paciência. E isso muda completamente o resultado. Completamente. Talvez a maior ilusão financeira seja acreditar que riqueza dependa de grandes decisões. Não é. Na maioria das vezes, ela nasce de escolhas pequenas, imperceptíveis, repetidas por muito, muito, muito tempo. E a pergunta que fica é simples: qual desses dois servidores você está se tornando? Carlos ou André? Se esse vídeo fez você refletir sobre isso, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente aprende a usar a estabilidade do serviço público não para viver apenas de forma confortável, mas para construir liberdade financeira consistente ao longo do tempo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!